Olá YouTube, bem-vindos. Neste vídeo gostava de fazer com vocês o unboxing deste popular jogo de tabuleiro intitulado A Game of Thrones, de Board Game, segunda edição, obviamente baseado nos livros de George R. Martin. Este jogo então é para 3 a 6 jogadores, para idades superiores a 14 anos, é-nos trazido pela Fantasy Flight Games e foi criado por Christian T. Peterson. Parte de trás da caixa podemos então ler o resumo. O rei Robert Baratheon está morto e os reinos de Westeros avançam para uma guerra. A casa Lannister, cuja filha Cersei era a rainha de Robert, clama o trono para o seu jovem filho, Joffrey. Da sua posição, da ilha de Dragonstone, o irmão mais novo de Robert, Stannis, reclama legitimamente o trono para ele. Das Ilhas Iron, na casa de Greyjoy, está à beira de embarcar numa segunda rebelião, mas desta vez com um objetivo maior. A norte, a casa Stark reúne-se para defender o que é correto. A sul, a abastada casa de Tyrell mantém uma longa ambição de se sentar no trono de ferro, mas sempre contando com a antiga casa Martell e o seu legado de vingança. Para o norte, para lá da muralha, uma ameaça cresce fortemente. Com a reunião de armas e com o voo dos corvos, um embate de reis é inevitável. Este jogo então é baseado nos livros best-selling de George R. Martin, As Crónicas de Gelo e Fogo. A Guerra dos Tronos, o jogo de tabuleiro, permite que os jogadores tomem o controle das grandes casas de Westeros e embarquem numa épica luta para reclamar o Trono de Ferro. Mergulho num jogo de planeamento, de localizar o poder e de uma delicada diplomacia. Tudo isto no ambiente excitante das Crónicas de Gelo e Fogo. Esta segunda edição incorpora anteriores expansões e introduz algumas inovações, como painéis para esconder os planeamentos dos jogadores. Vamos então ver os componentes deste fantástico jogo de tabuleiro. E antes de mais, quero então agradecer ao Ricardo Neto ter-me emprestado esta cópia então para fazer o vídeo para vocês. Vamos então tirar o plástico. Agora sim. Ora, vamos lá então tirar. Vou pôr então aqui mais para o lado para se poderem ver então os componentes. Então temos aqui o livro de regras. Com a apresentação e as ilustrações que a Fantasy Flight Games já nos habituou. Este livro então de regras é composto por cerca de 32 páginas. Aqui temos então as cartas de referência. Deverá ser então para estar a serem usadas constantemente ao longo do jogo. A sequência do turno, os ícones no jogo de tabuleiro, os ícones das cartas, a sequência de combate, os tokens de ordens especiais, mais algumas cartas de referência. Portanto, um segundo para poder estar pela mesa. Temos aqui então, aparentemente, um conjunto de tokens. Vou só tentar então abrir para mostrar.
Então temos aparentemente aqui algumas localizações, alguns tokens das casas de Westeroth, assim como estes tokens aqui, uma espada, a silhueta de um corvo e cá está o token do Trono de Ferro. Mais uns tokens então das casas. E aqui o outro lado. Aqui um bom conjunto de tokens para as várias casas. E a terceira folha de tokens. Aqui temos. A seguir vamos encontrar o tabuleiro, que deverá ser enorme. Eu vou tentar mostrar ao máximo aqui na câmara, embora não deverá ser muito fácil. Tabuleiro esse que não é nada mais nada menos que a representação do mapa de Westeroth, onde tudo se passa então nesta popular saga da Guerra dos Tronos. Aqui temos então o lado desabitado, para lá da muralha, Winterfell. Aqui mais a meio, ao contrário. Aqui é a zona mais a meio do território. Com ilustrações lindíssimas, sem dúvida. E, por fim, aqui temos a parte mais a sul do mapa. A acompanhar-nos na vertical deverá estar o contador de turnos, os pontos de vitória das várias casas ao longo do jogo. Aqui temos um conjunto então de painéis, que são então a ser utilizados pelos jogadores para poderem esconder que ações vão tomar. E por que não usar aqui o da casa Stark. Aqui temos, ele deverá ficar então com este aspecto. E no seu interior temos algumas referências e obviamente deverá ter algumas características próprias de cada casa, neste caso da casa Stark, até acerca do seu setup. Temos então aqui um primeiro conjunto de cartas. Passar rapidamente algumas delas, pelo menos. Catelyn Stark, bem conhecida da série. Patchface, Queen of Thrones, Cersei Lannister, Doran Martell, Aeron Longfire, The Blackfish, Sandor Sun, Margaery Tyrell, Sir Kevan Lannister. Portanto, estas cartas aparentemente serão os personagens que podemos encontrar ao longo de toda esta saga das Crónicas de Gelo e Fogo. Aqui temos o famoso Tyrion Lannister. O Jaime Lannister. E muitos outros então, bem nossos conhecidos, quer dos livros, quer da popular série de televisão, obviamente. E a minha curiosidade
curiosidade era apenas se este personagem ainda se podia usar ou não. Ele realmente está cá. Como o jogo se passa de imediato após a morte do rei Robert, e logo a seguir então toda a gente sabe o que acontece a este personagem na história. Estava apenas curioso de saber se ele ainda cá estava incluído. E temos aqui então um outro tipo de cartas de providências, de fortalezas, o trono de ferro, o inverno está a chegar, os últimos dias de verão, embate de reis, Game of Thrones, deverá ser um conjunto de cartas, este então, que nos permite avançar a nível cronológico ao longo da história. Sea of Storms, Rains of Autumn, Feast for Crows, aqui mais um pequeno conjunto de cartas diferentes. Aqui temos um conjunto mais pequeno. De cartas. Com os símbolos de defesa, de ataque. E obviamente devemos ter então aqui do lado os tokens. E são bastantes. E eles têm um aspecto não é bem brilhante, tipo de mármore. Vou ver se consigo mostrar aqui na câmera. Talvez assim. Fora de vulgar, de facto. E temos então 4 sacos com estes tokens. Enquanto estes, só seguindo então o manual é que se poderá verificar qual é a representação de cada um. Estes parecem casas, aqueles parecem uns cavalos e estes parecem pessoas ou líderes. Então é este os componentes que podemos encontrar neste Game of Thrones, o popular jogo de tabuleiro, de intriga e política. Então traz-nos 4 conjuntos de tokens, um conjunto de cartas mais pequeno, um conjunto de cartas do tamanho standard, obviamente o nosso tabuleiro, 3 folhas de tokens, 2 folhas de referência para acompanharmos ao longo do jogo sempre que necessário, o livro de regras e, lá está, os nossos painéis a serem usados por cada um dos jogadores, representando cada uma das casas. Este então o unboxing que eu queria fazer para vocês, a Game of Thrones de Board Game. Era isto que eu tinha para partilhar com vocês, espero que tenham gostado. Sem mais me despeço. Até breve.